Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à segunda edição do SantaCast. Nessa edição a gente vai falar sobre feminismo liberal para o trabalho de sociologia. Eu sou o Cássio. Eu sou o Alexandre. Aqui quem tá falando é o Brandon. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Guilherme, bom dia. E essa linda voz é do Lucas. Tá, e primeiro pra gente poder falar sobre o feminismo liberal, a gente vai ter que ter alguns conceitos e explicar mais ou menos o que é. E o Gabriel ele vai explicar aqui agora um conceito meio básico do feminismo liberal. Então, basicamente, a teoria do feminismo liberal é uma corrente da teoria feminista que diz que as mulheres devem conquistar seus direitos de forma mais individualista, sendo que o único papel que o Estado deve cumprir é dando direitos jurídicos iguais para a mulher. Pois como mulheres e homens são iguais, teoricamente, se os direitos forem iguais, eles vão alcançar a mesma posição social. E, então, o feminismo liberal não propõe nenhuma mudança na estrutura social da sociedade. Peraí. Igualdade jurídica. Esse feminismo é tudo sobre a mulher conquistar a igualdade jurídica, é isso? É isso, Cine? Sim, teoricamente é isso. Mano, teoricamente, realmente, porque quem tem vantagem jurídica é propriamente a mulher. Quer dizer, homem pode ficar 9 meses sem trabalhar por causa de licença de maternidade? Sim, isso é uma crítica que várias correntes feministas fazem ao feminismo liberal, porque o que seria igualdade jurídica? Porque se fosse realmente direitos jurídicos iguais para homem e mulher, o homem teria uma vantagem, porque a empresa vai preferir contratar um homem. Além disso, outras correntes feministas... Por que a empresa vai contratar o homem? Ele não tem essa de poder, tipo, de forma meio aleatória, ficar grávido. Homem não engravida, pronto. Homem não engravida. Por isso, então. não é por machismo, não é por feminismo, não é nada. Homem não engravida, homem não fica 9 meses sem trabalhar com você tendo que pagar o salário. É simplesmente um ponto de vista lógico. Foi mais ou menos isso que eu disse, mas da empresa. Nem sempre é certo isso, né? Tem uma questão aí. Ô Lucas, Oi. Ô Lucas, mas a mulher ela não fica os 9 meses sem trabalhar, não. Ela só tem o direito quando ela, tipo, vai fazer o parto e depois ela tem uns 4 meses, se eu não me engano, Antes também. pra amamentação do filho, pra cuidar e tudo mais. Não são os 9 meses da Ainda gravidez são inteira. 4 meses a mais que o homem. Mas você já... Mas o homem também tem... paternidade? Então, justamente, o homem também tem uma licença paternidade. É menos do que a mulher, mas ainda tem do homem também. Mas não ignora o engravida. fato, velho, que a sociedade atual tem uma visão que a mulher que deveria cuidar dos filhos. E se o feminismo liberal não propõe uma mudança estrutural da sociedade, a mulher vai continuar sendo que vai cuidar dos filhos. Então a gente tem que lembrar, não, isso vai valer mais pra mulher sim, a mulher que vai se prejudicar mais se for não ter nenhuma intervenção estatal nisso. Isso é questão de cultura. Por um tempo na minha casa, minha mãe que trabalhava, meu pai que aproveitou e perdeu o emprego, ele só tava cuidando de mim, mano. Sim, mas na ocasião o seu pai perdeu o emprego, não? Fato, mas ele virou o dono de casa. Sim, não a mas mulher. Pensa na maioria das casas do Brasil, grande parte das casas, a mulher que é a dona de casa. Mesmo Porque hoje em sofremos dia. o problema do homem ser dono de casa, né, Luquinhas? Por que, Dong? Não, Por porque, que a mulher vira a dona de casa? É uma questão histórica que vem de muito tempo da nossa cultura, mano. Tá, história, e daí? O que impede o pai virar o dono de casa e a mãe ir lá trabalhar? Uma mentalidade ignorante. Cultura. É a mentalidade, né? Quando a pessoa é criada nisso, o cara fica meio envergonhado de ficar fazendo trabalho de casa. Porque ele pode até não ser machista, ele pode até não ter essa ideia na cabeça, mas tipo, ele vai ficar, poxa, eu podia estar trabalhando, podia estar cumprindo minha função social. Podia estar caçando, velho. Podia estar caçando um leão, mas no caso eu tô limpando, fazendo coisas de mulher. Claro, ele não vai pensar diretamente isso, mas como é uma coisa histórica, tá embutido no pensamento social por causa da criação do padrão colonial brasileiro. Então, tipo... É mais um preconceito enraizado de antigamente isso, né? Mas agora... falando isso no podcast, né? Mas agora, voltando pro feminismo liberal aí. O que isso tem a ver com jurisdição?
Não tem nenhuma jurisdição que impede o homem de virar o dono de casa. Nada, nada, nada. É verdade, mas tipo. Mas até aí a Tem- mulher também não. É porque a casa é baseada na cultura, Luquinhas, não é em leis. É, então. Então, esse tipo de feminismo é um pouquinho falho, não acha? É uma cultura que criaram, Luquinhas. O Lucas também tem um ponto dele, mas a gente também tem o nosso, tipo, né? Mas uma comparação interessante que a gente pode fazer com o feminismo liberal é fazer com o próprio liberalismo econômico. Porque o liberalismo econômico diz que o mercado deve ser livre. Só que é uma antítese, porque quanto mais livre o mercado, ele não é livre, na verdade. Porque um mercado que não tem nenhuma Influência. influência do Estado vai criar monopólios, oligopólios. Então ele, por consequência, não vai ser livre. Você pode falar a mesma coisa com esse feminismo liberal. Se for realmente uma igualdade jurídica total, a gente não vai ter uma igualdade entre homem e mulher. Da mesma forma que se não tiver uma intervenção do Estado na economia, o mercado não vai ser realmente livre. Não, Cine, mas nesse caso eu acho que realmente ia ter, tipo, uma intervenção simples do Estado. Não tem como não ter, tipo, né? Então, esse tipo de feminismo advocando sobre igualdade de gêneros é um pouquinho falho. Igualdade jurídica de gêneros. Sim, de fato é um pouco falho. Mas a gente também não pode simplesmente ignorar, porque ele faz um bom ponto, porque muitas vezes o pessoal... Sim, fato. O pessoal fica achando que feminista acha que a mulher é inferior. Por que vocês querem dar mais direito para a mulher? Ela não é igual? Aí você tem que chegar nisso. Se fosse realmente igual, talvez quem saísse pior seria a mulher. Mano, na verdade, esse feminismo é um dos menos ridículos, na minha opinião, mano. Porque tá cheio de feminismo que tá falando, a mulher acima de tudo, a mulher tem que ser forte, tem que ser, mano... Tipo, igualdade e democracia. então, Que é Esse democracia, conceito de essas mulher coisas? ser melhor do que todos é o feminismo, não é? É então, tipo um machismo reverso, tá ligado? É, No sim, sentido mas literal. é eufemismo, mas, tipo, a grande parte dos que fazem isso não tem ideia de que é feminismo e acabam por falar que é o feminismo, entende? Tipo, você pode ver muita entrevista aí que muitas pessoas falam isso de forma errônea. Sim, tem muita gente que confunde tudo e acha que tudo é só uma coisa, só que tem várias categorias separadas. Sim, então. Mano, só sei que eu vejo um montão de gente falando que é feminista e sendo femista, então. É que, tipo, o conceito não é completo. A gente meio que se perde um pouco no conceito quando a gente vai falar de igualdade. Uma coisa que eu posso falar é que eu acho que a cada dia a causa feminista vem perdendo a sua originalidade. Porque uma coisa que tem acontecido bastante hoje é uma fusão de informação com entretenimento e cada vez mais as pessoas estão colocando opiniões na internet que são, na verdade, baseadas em fato nenhum. É baseado no achismo e coisas tal. Que nem, por exemplo, o Brexit. O Brexit aconteceu por causa de um monte de fake news que aconteceu no Facebook. Se não fosse por essas fake news, provavelmente a Inglaterra ainda estava na União Europeia. A mesma coisa eu posso falar com o feminismo, porque a causa feminista vai perdendo força, porque vem pessoas que não entendem, que ou entram no lado sem saber o que é, ou entram contra sem saber o que é por causa da desinformação. Que está ocorrendo por causa dessa fusão de informação com entretenimento que a gente tem hoje. Ou até por conta de um exemplo errado, né? De algumas feministas extremas, toma como base um geral, generaliza a situação. Então, às vezes É, alguém você muito falou, da extremo falta de tem mais informação. voz que alguém mais central, sabe? É, porque atinge mais fundo. Quando você fala de alguma coisa mais rasa, você não atrai tanto público. Porque não é então. treta. Ah, mas tipo, quem tá no extremo é realmente mais chamativo. imponente. É coisa do ser humano isso. Então, mas vocês não acham que quem tá no extremo meio que oprimir essa outra pessoa e não sabe tanto, ou talvez tenha uma outra opinião dela, não vai meio assustar essa pessoa e tipo, essa pessoa vai começar a passar a ignorar essa outra pessoa que tá no extremo? Não, Por porque... mim tem dois lados disso. Que uma pessoa oprime e a outra é oprimida. Ou deixa ser oprimida. Não existe Então, só um lado. Por mim, se a Tipo- pessoa ficar calada só por escutar uma opinião contrária um pouquinho mais pesada, o erro não é só de quem oprimiu. Sim, com certeza, mas o que eu quero chegar no ponto é, essa pessoa que do lado radical, ao oprimir outra pessoa,
não deixar ela expor a opinião dela, por exemplo, vocês não acham que essa pessoa, na qual está sendo oprimida, vai começar a ignorar as causas por causa que ela está sendo oprimida? Não, porque geralmente a gente sempre luta por alguma causa. Até eu que sou meio desligado do mundo. Talvez a pessoa não viva a causa, tipo, de a ferro e fogo, mas acho que ela vai defender sim, um ponto. Então, não pode, tipo, ela pode não ir pesquisar a fundo e, tipo, ser alguém que tem muito conhecimento do assunto, mas ela com certeza tem uma disposição pra discutir pelo menos um pouco sobre aquilo. Pra Tipo, mim, sei lá. existem muitos problemas no mundo, eu não vou ter que cuidar de todos, apenas isso. Então, se formos pensar, tipo, como a gente vai definir se o feminismo tá certo ou não? Tipo, tem coisas erradas e coisas certas. Não tem como a gente dizer que ele é certo ou errado. Uhum. Sempre tem os pontos certos e errados. Tipo, né? Já é uma Você boa vai- definição. Você vai eleger alguém, por exemplo, pra ser o presidente do seu país. O partido dele nem sempre é uma maravilha. Você pode estar pro partido dele, mas muitas vezes você não sabe metade das coisas de lá e você não concorda com metade das coisas de lá. Mas ainda assim é o partido que você mais concorda. É a mesma coisa que ocorre aqui com o liberalismo, com o feminismo liberal. Uma coisa que o Lucas falou que é verdade é que hoje em dia, tanto pro feminismo ou pra coisa assim, você fala alguma coisa que dá uma sua opinião e você é categorizado como uma coisa que você, no caso, não é. Por exemplo, você fala, eu defendo que a gente tem que ter Bolsa Família no Brasil. 1000 caras, então você é um comunista? então você é um socialista? Então, Você é taxado tem Aí você, por por exemplo, fala, por pouca coisa. eu acho que mulher tinha que se aposentar mais cedo, porque, ó, dá um ponto dele. condicionamento Então você é um físico, biológico, etc, né? Enfim, não importa. Aí chama ele de feminista lá, que é petistinha, que é do PSOL. Ou se o cara fala que a mulher é muito beneficiada na sociedade juridicamente, o cara vai falar que É é machista. machista, etc. Isso Ah, é um mas problema, porque, por exemplo, muita pessoa que chama, sei lá, um cara que é, por exemplo, social-democrata, porque quer um governo um pouco mais forte. Você é fascista, meu. Eu Assim- acho que o Cássio, ele já teve algumas tretinhas no Twitter que insinuam isso muito bem, né, Cássio? Você tem alguma na ponta da língua pra falar aí? Sim, isso acontece muito, cara. Tipo, principalmente em Twitter e rede social, cara. Essas discussões é todo mundo apontando o dedo um pro outro. E são vários casos, sabe? Já falaram um monte de coisa de mim só porque eu tenho uma opinião, tipo, de defender direito da mulher, tá ligado? E, velho, isso aí é uma coisa que o pessoal acusa porque eles não querem ouvir o seu ponto de vista, eles não querem entender o que você tá falando, eles só querem sair acusar pra eles saírem como certo, com as pessoas certas da história, sabe? E então. esse que é o problema das redes sociais, principalmente, tá ligado? Que isso aí influencia muito, que dá voz pra essas pessoas, sabe? Acho que isso não é nem problema das redes sociais. O ser humano então, tem essa de não querer é. escutar o que não convém a eles, né? Tanto Eu não é que diria se a nem gente. Tanto Desculpa, é pode que se a continuar, gente, pode tipo. Ok, foi mal. Tanto é que, tipo, se a gente não tivesse essa ideia, tipo, de querer sempre estar certo e não querer escutar os outros, acho que, tipo, nem existiria feminismo, porque todo mundo já ia ser de boa um com o outro e todo mundo ia se entender, tá ligado? É uma A utopia, questão mas. não seria de se entender, na verdade. Acho que aí, tipo, a gente ia Se colocar escutar, no lugar do, poderia não outro, perdão. aceitar, mas a gente pelo menos não ia crucificar a pessoa numa cruz e botar fogo por causa que ela tem uma opinião diferente da sua. É que tem muita gente que sente prazer, né? E tipo assim, humilhar uma outra pessoa, por exemplo. A pessoa fala uma coisa, você não concorda, aí chega uma, humilha, e só porque ela tá sendo humilhada, a outra pessoa vai lá e humilha ela também. Aí vai criando uma bola de neve, o que acontece hoje em dia em várias redes sociais, por exemplo, o Twitter. E é justamente por isso que eu não uso nenhuma rede social, mano. Mas assim, Lucas, eu diria que não é só o seu lado que sofre, é todos os lados que sofrem, porque hoje, uma coisa que eu vejo, debate hoje não é uma questão de você ter uma tese
em uma antitese e tentar formar uma nova tese, que nem Hegel dizia. Ah, um sim, negócio que obviamente, uma é quem xinga a mãe do outro primeiro. Não, então, além de passar por um negócio que não chega a nenhum mérito filosófico ou ideológico, tipo, é só pra discutir, eles passam na premissa que um deles estão certo, um tá absolutamente errado, e que não importa os métodos, você tem que humilhar a pessoa. Você pode usar falácia, você pode usar o que quiser, mas a sua função não é Convencer ou provar que está certo. ou chegar numa antitese, numa nova tese junto. É simplesmente falar, você tá errado, eu tô certo. Eu sou Big Bang aqui. Ativar um modo ignorante e simplesmente negar a opinião do outro. E isso pra causa feminista eu diria que é muito ruim, porque muitas vezes as pessoas tentam entender a causa feminista, mas tem uma comunidade muito tóxica. Aí a pessoa tenta falar no Twitter, aí o cara fala, ai, você não sabe, pô, vai se ferrar, você tem que estudar, blá blá blá. Ou o cara é contra, ou o cara, quer dizer, ou o cara é a favor e quer entender a opinião que é contra, porque tá falando, e Assim, a comunidade tóxica do feminismo completamente, tipo, ferra qualquer método que o feminismo pode ser interpretado completamente seriamente, sabe? O feminismo meio que vira uma piada. Então, acho que se você ler o conceito do feminismo em geral, o liberal em si, tipo, de igualdade e tudo mais, meio que dá pra entender qual é a causa e você, tipo, não tem o porquê não apoiar, sabe? Mas você tem questões, tipo, essa da questão da gravidez, etc. Mas não tem como não apoiar assim, né? Quer dizer, quem nunca viu o meme de qualquer uma feminista sendo gravada muito pistola? Então, Quem mas nunca acho que viu essas meme são. disso? Isso são feministas extremas, que acabam, tipo, Sim, falando coisas muito absurdas, tipo, os homens têm que morrer e etc. mas são E esses os vídeos que acabam por bombam, ser. cara. São esses os vídeos que bombam e a imagem do E feminismo no estraga a geral começa a imagem. virar isso. Tem essa, né? Mas aí vai da nossa sociedade, nossa cultura de não buscar informação direito. Então, mas é isso. Então, Cássio. Bom, esse foi o podcast. Obrigado por ter escutado até aqui. E é isso. Espero que você que está escutando aí tenha gostado e até a próxima.